Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula sobre o Codecast, sobre PHP orientado a objetos. Hoje nós iremos começar a fazer o nosso projeto prático e hoje nós vamos nós vamos criar o banco de dados agora final para o nosso projeto, ok? Eu estou utilizando aqui um script, criei um script SQL aqui para vocês estarem pegando ele do nosso repositório, mas irei aqui explicar agora cada parte dele, ok? Iremos rodar ele aqui, só que agora eu estarei utilizando o phpMyAdmin, ok? Para estar importando aqui, criando o nosso banco de dados. Então, vindo aqui, primeiramente, o primeiro comando aqui, eu crio um esquema, né? Um banco de dados chamado app. Eu seto o collation dele para o UTF-8 Unicode CI, para a gente trabalhar com caracteres especiais, acentos, ok? E seto também o modo dos caracteres dele como UTF-8, até mesmo para ficar junto com o collation aqui, para a gente trabalhar de forma correta com acentos, caracteres especiais no nosso banco de dados sem nenhum problema. O próximo aqui, eu crio uma tabela pessoa, ok? Eu crio um ID como primary key, crio nome, endereço, telefone e data de nascimento. Todos eles não podem ser nulos, ok? O data de nascimento é do tipo date e os outros são do tipo varchar, ok? E o nosso ID ele é uma primary key auto-incremente, ok? O unsigned aqui fala que ele não pode ser um valor negativo, 0 ou um valor positivo apenas, ok? Depois eu crio uma tabela cliente, que eu tenho o ID, eu tenho o ID da pessoa, tenho um boolean ativo, ok? E um boolean VIP, ok? Que nós vamos utilizar na nossa aplicação. Aqui eu crio um funcionário também com ID pessoa, e-mail e data de contratação, ok? Nada também que a gente não tenha feito antes. Apenas aqui o e-mail aqui ele pode ser nulo, ele aceita nulo. Os outros aqui que a gente tinha feito não aceita nulo, ok? Tenho aqui a categoria que vai ter um nome, uma descrição e um ID. E tem o meu produto que vai ter o ID da categoria, um nome, uma descrição, uma quantidade em estoque, ok? Que não pode ser nulo também, e o valor, que ele é um decimal com 4 casas antes da vírgula e 2 casas depois da vírgula, ok? E depois que eu crio aqui a minha estrutura, eu criei a estrutura, eu tenho que criar os relacionamentos das minhas tabelas. Que como você pode ver, a tabela cliente e funcionário, ela tem o ID pessoa, ou seja, o meu cliente e o meu funcionário, eles têm vínculo com a tabela pessoa. Então eu tenho que fazer esse vínculo deles, e também o meu produto, ele tem um vínculo com a minha tabela categoria. Então, primeiramente, eu vou alterar a minha tabela cliente, ok? Eu vou adicionar uma constraint, ou seja, eu vou adicionar aqui uma foreign key, vou dar um nome aqui para esse relacionamento, coloquei FK, pessoa, cliente, e vou adicionar a minha foreign key. A minha foreign key vai ser de ID pessoa, ou seja, o meu cliente vai fazer o relacionamento com o campo ID pessoa, e ele vai referenciar o campo ID da minha tabela pessoa, ok? Então, eu vou criar um relacionamento entre o campo ID pessoa da minha tabela cliente e o meu campo ID da minha tabela pessoa. E faço a mesma coisa com a minha tabela funcionário. Vou alterar a minha tabela funcionário, vou adicionar uma constraint, vou chamar ela de FK pessoa funcionário, e vou criar uma foreign key de ID pessoa da minha tabela funcionário, referenciando o ID, ok, da minha tabela pessoa. E também depois eu crio uma foreign key para a minha tabela produto. Então eu vou alterar a minha tabela produto, vou adicionar uma constraint categoria produto e vou criar uma foreign key indo de ID categoria da minha tabela produto, referenciando o ID da minha tabela categoria, ok? Então dessa maneira a gente cria toda a nossa estrutura para o nosso projeto prático, ok?
você pode ver que temos 1, 2, 3, 4, 5 tabelas, ok? E temos os nossos relacionamentos entre essas tabelas. Então nós vamos agora pegar esse script aqui e rodar ele lá no nosso phpMyAdmin para estar criando a nossa estrutura do nosso banco de dados, para que na próxima aula a gente já comece a implementar aqui o nosso a nossa aplicação, ok? Pode ser que durante o nosso projeto prático a gente venha a adicionar mais tabelas, mais campos aqui, mas a estrutura inicial será essa, ok? Então agora aqui eu vou apenas selecionar aqui, vou vir aqui no meu phpMyAdmin, ok? Vou clicar aqui em SQL, vou colar aqui o meu script SQL, você pode vir aqui e vou rodar ele, ok? Ele deu certo, eu vou recarregar aqui, você pode ver que ele já cria aqui pra gente aqui nosso banco de dados app. Você pode ver aqui que ele já cria todas as tabelas que a gente pediu, ok? Vem aqui em columns aqui, você pode ver aqui todas as tabelas que a gente criou com todos os campos. Temos aqui a tabela categoria, temos descrição, ID, nome, cliente, ativo, ID pessoa, VIP, funcionário, data de contratação, e-mail, ID pessoa, a pessoa, data de nascimento, endereço, ID, nome, telefone, e a de produto, a descrição, o ID da categoria, o nome, a quantidade de estoque e o valor. Então ele criou toda a nossa estrutura aqui já pra gente com os relacionamentos, ok? Então o nosso banco de dados está pronto para a nossa aplicação. Na próxima aula a gente já vai começar a criar a nossa aplicação, nosso projeto prático final do nosso Codecast sobre o PHP orientado a objetos, que é onde a gente vai utilizar várias coisas que a gente aprendeu durante todo o Codecast, ok? Espero que vocês tenham gostado, uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau!